como já anunciamos, Rafael Nilbor Maia de Oliveira, o procurador-geral do município, está aqui conosco. Foi falado mais uma vez aí, mostrado essa questão de fios que estão sendo retirados dos postes aqui da cidade de Brusque, um programa que já começou ano passado. Acho que o Estado teve um trabalho junto com as próprias prefeituras, né? E agora nós estávamos vendo aí na semana passada ali no bairro Zambuja, aí era um trabalho da Celesc, me parece, e que os caras tiram os fios e jogam lá na calçada e aquilo fica lá, né? Qual é o entendimento que a Procuradoria, que o Procon, enfim, que estava tocando esse assunto, a própria Prefeitura tem sobre esse fato? Uma situação, serviço da Celesc, empresa pública, que, como diz o Rodrigo Santos, emporcalha a cidade e aquilo fica lá um tempo, sem contar os varais, né, que ficam ao redor, né? Enfim, qual é o posicionamento da Prefeitura sobre isso? Certo. Bom, eu moro ali, sabe? Então, para mim, fica mais vergonhoso ainda, sabe, na frente da minha casa, e a gente não faz nada, nem porque eu me importo de ser, assim, por estar lá e ver aquilo e não fazer nada. Então, a gente teve uma ação há 2 semanas, se eu não me engano, que foi de abrir um processo contra a Celesc, dentro do Procon. A gente notificou e deu um prazo. Por quê? O que eles justificam? Que eles estão trocando os postes para postes mais altos, justamente para os fios ficarem mais altos. E que nesse meio tempo, como toda obra, tem um transtorno. O que a gente retrucou? Não, olha só, uma coisa enquanto a obra está sendo feita, enquanto tem gente trabalhando, tudo bem que o fio esteja abaixo, porque você está trocando poste. Desde que você sinalize para que ninguém passe ali durante aquele período. A hora que os trabalhadores forem para casa, tem que levantar tudo, ainda que provisoriamente, tem que levantar tudo e deixar assim, uma condição de transitabilidade. Eu fui ali correndo para ver tudo a pé, ali do Arque, mais ou menos, até lá para cima no Santuário de Azambuja. É mais ou menos ali que é o problema, né? E eu vi, assim, é realmente um cenário de guerra. Fio no chão, fio pendurado a menos de 1 metro de altura, né? E aí, quando era 10 e pouco da manhã, eu peguei os funcionários do Procon, botei no meu carro e fomos lá. Então a gente bateu foto, né? Tem um dos servidores lá, para a gente poder provar a altura, eu coloquei ele do lado do fio para bater a foto, provar que o fio estava mais baixo que ele, né? E aí, quando era 10 e pouco da manhã, aí passou um caminhão lá, não sei se era da Celesc ou de alguma empresa contratada pela Celeste para recolher os fios. Mas está completamente errado, porque não pode ficar o fio dali das 6 horas ou 7 horas que o turno de trabalho para, até outro dia de manhã. Então a gente notificou. A Celeste apontou que a culpa seria das empresas de telefonia. Portanto, a gente abriu um outro processo agora contra as empresas de telefonia também, para averiguar se a culpa é só da Celeste, se é das empresas de telefonia, se é das duas, para aplicar a sanção que a gente entender que deve. De todo modo, a gente sentiu uma sensível melhora depois que a gente começou essa ação de fiscalização. Não está resolvido, mas me parece que melhorou, assim. Então, vários pontos estão resolvidos, né? E agora a gente tem que aguardar o prazo legal. É claro que a empresa tem o direito de se defender, de apresentar os seus argumentos, né? E no final vai ter uma aplicação de uma multa se a gente entender que foi um procedimento irregular, tanto para a Celeste quanto para as empresas de telefonia. Isso pode terminar em multa ou também pode terminar uma espécie de um TAC sobre essa conduta? Então, se a obra já estiver toda terminada, o TAC não faria mais sentido, porque não teria mais obrigação para ser cumprida. Certo. Então seria só a multa sancionatória. Senão, a nossa ideia é aplicar uma multa diária tal qual foi feito com a empresa Iesco aquela vez, né? Para que a cada dia que não for cumprido a norma, a gente aplicaria uma multa. Só que a gente tem que primeiro averiguar de quem é a responsabilidade. Se é mesmo da Celeste, se é da empresa de telefonia, ou são de todas, para aplicar a multa para a pessoa certa, né? Para não aplicar a multa para alguém que não tem a culpa.